Olá, pessoal, tudo bem? Vamos tentar refletir um pouco aqui algumas questões que estão acontecendo aqui nesse país aqui, né, dos Estados Unidos. Como vocês devem ter acompanhado, muitas novidades aí em relação ao que o Trump tem tentado fazer, ou tem conseguido fazer, e, em linhas gerais, ao que eu vou chamar aqui de uma forçação de barra do sistema, né, das instituições democráticas desse país. Uma coisa que ele tem feito, que tem chamado muita atenção e muita preocupação aqui no país, é colocar novamente as tropas da Guarda Nacional em algumas das grandes cidades do país. Já tinha ocorrido isso em Los Angeles, agora ele fez na capital do país, né, em Washington, D.C. Ele pode fazer isso ou não? Bom, essa é uma questão, ele está fazendo e ele está prometendo fazer mais, né? Nós temos agora uma resistência aí de umas outras cidades onde ele prometeu que vai fazer isso, especialmente Chicago. A cidade de Chicago, né, a maior cidade do estado de Illinois, tem um governador democrata que diz que vai resistir a isso. Uma outra questão é isso que ele já está tentando, já pediu, né, uma reorganização dos distritos eleitorais. Lembremos que o voto, né, o voto em geral aqui é feito na base distrital, tanto para as assembleias legislativas como para a Câmara Federal. Se reorganizam esses distritos com base nos censos que são feitos a cada 10 anos. Mas uma das coisas mais estranhas, né, da estrutura das democracias norte-americanas, das instituições democráticas norte-americanas, é que quem está no controle da Assembleia Legislativa em cada estado que organiza essa reestruturação dos distritos eleitorais. E tem um processo, portanto, muito politizado, porque os partidos tendem a se favorecer. O partido que tem maioria na Assembleia Legislativa tende a reorganizar os distritos de maneira que ele continue no poder, tanto com a maioria na Assembleia, quanto a maioria, ou que a maioria de seus representantes para a Câmara Federal sejam daquele partido. Há estados onde isso é menos politizado, há regras mais claras, mas é muito, de fato, atribuição de cada estado como organizar isso, e muitas vezes se torna um processo muito politizado, muito controlado pelo partido controlando a Assembleia Legislativa naquele estado, naquele momento. Um estado já com base muito forte, um estado muito importante, cada vez mais importante pelo aumento populacional, que é o Texas, acabou de reorganizar os seus distritos eleitorais a pedido do Trump, não que precisasse de fato esse pedido do Trump, porque os republicanos texanos são muito aguerridos ao MAGA, né, essa base trumpista, e acabaram de reorganizar os distritos, criarem novos 5 distritos, onde tenderiam a distritos que garantissem, né, que os representantes desses distritos sejam do Partido Republicano, aumentaria, portanto, a base republicana na Câmara Federal. Em resposta, a Califórnia, um estado democrata, prometeu agora que também vai se reorganizar e criar novos 5 distritos, garantindo que nesses distritos haja a vitória de um democrata para poder contrapor, não ir além, mas contrapor, né, balancear esse peso provavelmente crescente de republicanos da Câmara Federal. O que está em jogo é exatamente essa eleição do ano que vem, que é uma eleição de meio mandato, onde se renova toda a Câmara Federal. E se os republicanos vierem a perder, e normalmente é uma tradição de que o partido da Casa Branca tende a perder essa eleição de meio mandato, favoreceria aos democratas a terem uma maioria na Câmara, poderia bloquear muitas iniciativas do Trump. Mas voltando aqui ao ponto central, o Trump está tentando centralizar cada vez mais os poderes na mão do governo federal. Ele, além dessa questão da reorganização distrital, ele agora diz que quer forçar os estados a proibirem o voto pelo correio, que permite, né, o acesso a voto a pessoas que não têm mobilidade para ir votar, ou não têm a flexibilidade de votar, lembrando que a eleição sempre acontece numa terça-feira. Então, uma coisa realmente que ampliou o acesso ao voto. Nem era uma coisa partidária, porque, inclusive, a maioria das pessoas, por exemplo, mais velhas, que ficam em casa, que não tendem a ir votar no dia da eleição, são republicanos. Então, não era uma coisa necessariamente partidária, mas, claro, que permitiu maior acesso também a minorias étnicas, afro-americanos, latinos, que têm que trabalhar nesses dias, que podem votar pelo correio. E o Trump, portanto, é contra isso, ele quer bloquear isso. Ele pode fazer isso? A princípio, não. A Constituição é muito clara dizendo que, como a cada voto organizado é uma atribuição da Assembleia Legislativa ou de cada estado, do governo executivo legislativo de cada estado. Mas ele está forçando a barra e quer criar essa campanha para impedir o voto pelo correio, politizando cada vez mais essa questão. E agora, recentemente, nos últimos dias, ele está tentando emitir uma pessoa, membro da diretoria do Banco Central. De novo, ele pode ou não. A jurisprudência tende a indicar que não poderia, mas, novamente, ele força a barra. Com isso tudo, o Trump está tentando centralizar cada vez mais poder, tentando forçar os limites, ou a tradição, a jurisprudência legal em relação às atribuições do governo federal ou não. E como é que isso vai acabar?
vai para as cortes novamente. Ele tem perdido algumas questões que ele centralizou o poder, que ele demitiu funcionários de algumas agências federais em cortes federais, mas quando alguns desses poucos casos, ainda não todos, poucos casos chegaram à Suprema Corte, ele tende a ganhar. A Suprema Corte é muito republicana, tem uma maioria esmagadora republicana, inclusive de pessoas nomeadas pelo Trump. Então se imagina que ao chegar na Suprema Corte vai haver uma interpretação, a minha visão é que é uma interpretação que tende a favorecer o Trump com base nessa noção de que é o executivo que decide se ele precisa ou não maior poder. E é algo que preocupa todos aqui, porque, em última análise, enfraquece o balanço político, o equilíbrio democrático do país. Só para terminar, não podendo me furtar uma opinião, já que sou aqui um brasileiro falando dos Estados Unidos, pensar nesse paralelo, em que aqui, né, a Corte Suprema está tendendo a enfraquecer as instituições democráticas, enquanto no Brasil parece que a Suprema Corte brasileira, o STF, tem sido um dos últimos defensores das instituições democráticas nesse país. Portanto, tenhamos, por favor, bom senso para valorizar e garantir que isso não, né, o que está acontecendo aqui, não ocorra no Brasil nos próximos anos.